Método, com Carlos Andreasa. Hora de conversar com Carlos Andreasa. Andreasa, no início dessa semana, abriram-se 2 vagas das mais desejadas, das mais ambicionadas, das mais importantes. As vagas das 2 figuras que vão controlar a pauta no Legislativo nos anos pré-eleição presidencial. Tudo isso subitamente, quando menos se esperava, quando parecia que a coisa estava toda definida. Imagine o pandemônio que está acontecendo agora em Brasília, imagina a quantidade de telefonemas trocados, de articulações, de propostas de toma lá da cá. Quem é que sai na frente dessa corrida pelas presidências na Câmara e no Senado, Andreasa? Bom dia para você. Bom dia, Megali, meus amores Sheila e Carla, meus amores ouvintes. Megali, eu não sei quem sai na frente, eu sei quem está atrás há muito tempo, que é o país. Uma das razões por que o país está paralisado, e a palavra é essa, é a disputa antecipada com o dado de insegurança, de incerteza, agora finalmente decidido pelo Supremo sobre se poderia haver reeleição. Isso concorrendo, somado à incompetência extraordinária do governo Bolsonaro, isso, a paralisia, a trava do trâmite legislativo, concorrendo para que o país ficasse nesse lugar em que está. Como se não houvesse agora, há poucos dias, como se nós não tivéssemos há poucos dias do fim do auxílio emergencial, entre outras coisas, sem decisão sobre o orçamento de 2021. Sem dúvida nenhuma que os projetos pessoais de poder da sucessão das casas legislativas foram decisivos para isso. Eu queria antes fazer um preâmbulo avaliador dessas presidências. O Davi Alcolumbre foi um péssimo presidente do Senado. Péssimo. E isso se vê pelo simples fato de que, tendo sido eleito em fevereiro de 2019, já em outubro de 2019, portanto, poucos meses depois de se tornar presidente do Senado, presidente do Congresso, de um poder da República, o sujeito simplesmente abandonou a presidência vigente, aquela para a qual tinha mandato, para começar uma costura em busca da presidência futura, de resto vedada pela Constituição Federal. Então não pode ser bom, tem que ser péssimo, um presidente do Senado que abre mão do seu mandato, porque foi isso que ele fez, em busca de costurar o próximo. Eu não posso admitir isso, é vergonhoso, e temos de lembrar disso. No caso do Rodrigo Maia, foi um bom presidente da Câmara, sobretudo nesse último mandato, esse que começou em 2019. Como definir, uma espécie de gestor político, porque é presidente da Câmara, presidente de uma casa legislativa, que trabalhou por meio da política, num período em que a atividade política esteve criminalizada. Então, o fato de você ter numa casa legislativa um agente político que faz política, goste ou não dele, isso é uma qualidade. Isso já é muito nesses tempos. Então eu sempre avaliei, sobretudo nesse último período, uma boa gestão de Rodrigo Maia. Mas não há Arthur Lira ou qualquer outra projeção de futuro nebuloso que justifique ou que legitime um golpe na Constituição. A transformação daquele ditado, para a política, o que é da política. À política, o que é da política. Ao parlamento, portanto, citando Caetano Veloso, a dor e a glória de ser o que é. A dor e a glória de legislar. A dor e a delícia, na verdade, diz Caetano Veloso. A dor e a delícia de tomar decisões, de ser o poder legislativo. Então, querem autorizar a reeleição para o comando das casas? Que construam maioria por meio da política e votem uma emenda constitucional. Tão simples quanto isso. Querem evitar que Arthur Lira seja presidente da Câmara? Construam maioria e o vençam no voto. É simples, é política. E o Brasil precisa, o parlamento precisa, o Supremo precisa de menos puxadinhos, menos jeitinhos, menos rebolação e mais política.
política. É a política que vai resolver esse troço. E a política admite, e a Câmara tem que ter maturidade para lidar com isso, e a sociedade tem que entender que assim seja, a política admite que Arthur Lira vença a eleição para presidente da Câmara. Eu acho péssimo. E não pensem os bolsonaristas que estão insatisfeitos com Rodrigo Maia, que terão vida boa com Arthur Lira, hein? Desde já fica dado o recado. Mas o Arthur Lira pode vencer. E é preciso ter maturidade para lidar com isso. E aí, falando sobre política, é preciso dizer que o Rodrigo Maia, que é tão habilidoso na costura política, que o Maia errou. Acreditou, e aí é verdade, parece que houve traições, né? Parece que havia pactos no Supremo para votar a favor do direito à reeleição e que teria havido, diante da pressão da sociedade, mudanças, tudo bem. Mas o sujeito é presidente de um poder, ele tem que fazer política e acreditar nos seus mecanismos e lidar com seus mecanismos. Deixou-se levar pelas gambiarras tão habituais do Supremo Tribunal Federal e deixou a política como um mero acabamento para o seu projeto de poder. E se é um projeto de poder político, não tem como terminar bem, não costuma terminar muito bem no modo como se optou, ou do modo como se optou. O Rodrigo Maia tem um reino, achou que continuaria a ter esse reino, o reino da Câmara, por meio do STF, e optou por dividir para imperar. Só que perdeu o reino e ficou com a divisão. Ele achou que, desde um lugar de poder, podendo se reeleger, mas dizendo que, olha, não sou candidato, como vinha fazendo, essa era a estratégia, ele achou que desse lugar poderia estimular várias candidaturas, apostando que lá na frente, próxima votação, no impasse, apostando num impasse do qual ele ascenderia como o elemento pacificador. Essa era a aposta dele. Por isso ele não apontou um candidato até agora. E terá agora, portanto, de correr para se aprumar e definir a sua sucessão e conduzir a sua sucessão. Ele perdeu o poder, perdeu o reino, está com seus candidatos ou as suas possibilidades fragmentadas, tem o risco de ver o seu grupo político derreter e acabar na anarquia, mas continua presidente da Câmara, tem poder e pode reverter essa situação. Eu achava que ele tinha tudo para fazer o sucessor, continuo achando que ele seja o favorito. Porque Arthur Lira é um candidato ruim. O Maia torce, por exemplo, para que o governo Bolsonaro exponha ainda mais o seu apoio a Lira. Porque isso não pega muito bem, a história mostra a associação do governo de turno trabalhando por uma candidatura. Mas, ao mesmo tempo, o Maia não quer que essa exposição do Lira, tão grande, associada ao governo, faça com que os seus rolos judiciais de Lira façam a sua candidatura se transformar em tóxica. Porque também tem a possibilidade, para terminar, eu prometo que estou terminando, também tem a possibilidade de, do lado governista, em função desse possível cenário de derretimento do Lira, em função da sua exposição e a exposição do que não é bom costuma resultar em podridão, que disso aí se cria as condições para o surgimento de um outro nome, que nem do grupo de Maia, nem Lira, um outro nome apoiado, talvez mais discretamente, pelo governo, que poderia ser, sei lá, um Ricardo Barros da vida, o líder do governo no parlamento, ou um Fábio Faria. Isso pode acontecer. Então, o Maia tinha o controle, perdeu esse controle, Arthur Lira cresceu, mas eu não descarto o surgimento de um nome aí ainda não cogitado, atropelando na reta final, pessoal. Andreasa, hoje eu faço as honras da casa? Você faz as honras da casa porque você muito bem lembrou que hoje é um dia de lembrar um grande nome, né, Luiz Megali? Exato, quem lembrou foram nossos ouvintes. Hoje é aniversário de morte de Tom Jobim, que nasceu na Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1927, mas nos deixou no dia 8 de dezembro de 94, em Nova York, lá nos Estados Unidos. A gente homenageia Tom Jobim. Então, excepcionalmente, não teremos a nossa sessão Samba Pagode. Ficamos com a bossa nova de Jobim e amanhã voltamos à nossa programação normal. Andreasa, só para registrar que bossa nova é samba, tá? Esse não exatamente. A música que eu escolhi não exatamente. Um beijo pra você, Andreasa. Até amanhã. Beijo. Aprendiz do teu amor, a cor do amor, teus
Eu sei que embaixo desta neve mora um coração. Vem cá, Luísa, me dá tua mão. O teu desejo é sempre o meu desejo. Vem, me exorciza, dá-me tua boca e a rosa louca. Vem me dar um beijo e um raio de sol nos teus cabelos, como um brilhante que partindo a luz explode em 7 cores, revelando então os 7.000 amores que eu guardei somente pra te dar.